O Modelo de Pickman, por H.P. Lovecraft. Você quer saber por que eu parei de frequentar as reuniões da Sociedade de Artes? Por que evito qualquer menção ao nome de Richard Upton Pickman? Bem, vou lhe contar, mas não se surpreenda se não acreditar. O que vi naquela noite mudou a maneira como eu encaro a arte e a realidade. Pickman era um gênio, mas havia algo de terrivelmente errado em seu trabalho. Agora sei que o que ele pintava não era apenas fruto de uma mente criativa. Era algo muito mais sombrio. Conheci Pickman nos círculos artísticos de Boston. Ele era uma figura excêntrica, desconcertante até, mas inegavelmente talentoso. Suas pinturas tinham uma qualidade que transcendia o grotesco. Eram visões de pesadelo, tão realistas que quando se olhava para elas, era como se algo dentro de você reconhecesse aquelas criaturas, aqueles horrores abissais. Sua obra mais famosa, O Inferno das Criaturas, mostrava bestas horrendas emergindo de rachaduras no solo, figuras distorcidas com olhos faiscantes e sorrisos diabólicos. Não havia nada comparável em qualquer outro lugar. Os outros artistas o desprezavam, claro. Diziam que ele havia perdido a cabeça, que suas pinturas eram repulsivas e, pior ainda, uma ameaça para a moral pública. Mas eu via algo diferente. Sim, suas obras eram perturbadoras, mas havia nelas uma genialidade inegável, uma técnica e profundidade que faziam sua arte parecer algo mais que mera ficção. Com o tempo, me aproximei dele. Pickman, em sua estranheza, apreciava minha companhia, pois eu era um dos poucos que não apenas apreciavam sua obra, mas a respeitavam. Passei a visitá-lo regularmente em seu estúdio. Ele vivia em um bairro decadente, nos confins de Boston, longe das zonas refinadas da cidade. Seu estúdio era uma casa antiga e mal conservada, as janelas sujas e empoeiradas, as paredes rachadas pelo tempo. O local parecia tão sombrio quanto suas obras, como se a própria estrutura estivesse contaminada pela atmosfera macabra que ele invocava em suas pinturas. Lá dentro, a sensação de isolamento e desespero era ainda maior. O estúdio estava abarrotado de quadros inacabados, rascunhos e uma coleção de objetos que eu preferia não tentar identificar. O ar estava impregnado de mofo e algo mais, algo que cheirava a podridão antiga. Mas o que mais me impressionava eram as pinturas que nunca haviam sido exibidas ao público. Esses quadros eram ainda mais perturbadores do que qualquer coisa que eu já tinha visto em exibições. Certa noite, Pickman decidiu mostrar-me algo especial. Ele me conduziu até um porão escondido, acessível por uma escada íngreme e rangente. O ambiente estava mal iluminado, com o ar ainda mais pesado. Ali, em meio a uma bagunça de telas empilhadas e tintas espalhadas, ele me mostrou seu mais recente trabalho. No centro da sala havia uma grande pintura coberta com um lençol. Eu estava ansioso, mas algo dentro de mim gritava para ir embora. Quando Pickman finalmente revelou a tela, eu mal consegui controlar o impulso de gritar. A pintura mostrava uma criatura reptiliana, grotesca, emergindo de um túnel escuro. Sua pele era esverdeada e pegajosa, coberta de escamas que refletiam a luz de uma maneira nauseante. Seus olhos brilhavam com um ódio primitivo e faminto, e sua boca cheia de dentes afiados estava prestes a dilacerar o corpo de uma vítima indefesa. Era uma cena tão horrivelmente real que me senti como se estivesse vendo através de uma janela para um inferno desconhecido. Você nunca viu algo tão vívido, não é? Pickman disse, rindo suavemente. Acha que eu só imaginei isso? Minhas palavras estavam presas na garganta, então ele continuou, com aquele sorriso perturbador que jamais esquecerei. Eu uso modelos. Modelos? Perguntei, com a voz trêmula. Quer dizer, modelos reais? Como atores? Pickman balançou a cabeça, seu sorriso se ampliando em algo mais sinistro. Ele acenou para uma porta ao fundo da sala, uma pequena porta de madeira que eu não tinha notado antes. Ela parecia levar a uma parte ainda mais antiga da casa, ou talvez para algo ainda mais profundo. Ele foi até ela, gesticulando para que eu o seguisse. Cada instinto meu gritava para eu sair correndo, mas a curiosidade mórbida me empurrou adiante. Pickman abriu a porta,
revelando um túnel escuro e úmido, cujas paredes eram feitas de pedra irregular. O ar ali dentro era denso, opressor. E então eu ouvi um som baixo e distante, algo entre um grunhido e um sussurro. Aqui embaixo, ele disse calmamente, nos velhos túneis de Boston, é onde eu encontro meus modelos. Eles sempre estiveram aqui, criaturas que a humanidade esqueceu. Senti um calafrio correr por minha espinha. Os rumores sobre os túneis antigos de Boston, que corriam sob as ruas mais antigas da cidade, vinham à mente. Diziam que os túneis haviam sido usados por seitas obscuras há séculos, mas ninguém jamais confirmara essas histórias. Eu dei um passo para trás, o terror me dominando. Você está dizendo que aquelas coisas são reais? Minha voz estava quase inaudível. Pickman apenas assentiu, seu sorriso agora uma máscara de insanidade. Eu não fiquei para ver mais nada. Saí correndo daquela casa, sem olhar para trás. Durante semanas, as imagens daquela noite atormentaram meus sonhos. As criaturas das pinturas de Pickman não eram imaginadas, eram reais. E de alguma forma, ele havia encontrado um caminho para as profundezas da Terra, para um mundo de horrores antigos que nunca deveriam ter sido despertados. Nunca mais falei com Pickman. Deixei de lado qualquer pretensão de ser crítico ou amante das artes. Não consigo mais olhar para uma pintura sem sentir um calafrio, sem me perguntar o que há por trás da tinta, o que o artista viu ou enfrentou. E Pickman, se ele ainda está vivo, sei que ele continua pintando. E sei que as criaturas em seus quadros o servem, aguardando seu comando nas profundezas escuras dos túneis de Boston.